Fala pessoal, meu nome é Daniela Andressa Silva, sou acadêmica do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre. Faço parte do grupo de pesquisa sobre imunologia do exercício e saúde. O coordenador do nosso grupo é o Dr. Miguel Bortolini. Então, selecionamos o artigo intitulado de Diretrizes 2020 da Organização Mundial da Saúde sobre Atividade Física e Comportamento Sedentário. Estaremos, então, apresentando este artigo para vocês. Tal artigo foi publicado no Jornal Britânico de Medicina do Esporte. O fator de impacto é 12,68 e o Qualis é A1 em Medicina 1. Então, vamos à introdução. O artigo ele trata das atualizações realizadas pela OMS acerca das recomendações globais de 2010 sobre atividade física para a saúde, as quais foram solicitadas pela Assembleia Mundial de Saúde. Em 2018, essa Assembleia de Saúde aprovou um novo plano de ação global sobre atividade física, tendo como meta reduzir a inatividade física em adultos e adolescentes em 15%. Até 2030. Então, foi solicitado para que auxiliasse o país no desenvolvimento de diretrizes e para a implementação de políticas, a atualização dessas diretrizes. Uma vez que estimativas globais mostram que 1 em cada 4 adultos e mais de 3/4 dos adolescentes não cumpre as recomendações para exercício aeróbico, as quais foram estabelecidas nas diretrizes de 2010. Assim, vamos abordar um pouco mais dessas diretrizes. A população contemplada inclui crianças e adolescentes, adultos, idosos, e a grande novidade dessas diretrizes é que pela primeira vez está englobando gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas e pessoas com deficiências. Tais diretrizes são baseadas em evidências sobre a quantidade, ou seja, a frequência, intensidade, duração e tipo de atividade física que oferecem saúde significativa. Também outra novidade dessas diretrizes é que ela traz dados sobre o comportamento sedentário. A primeira frase que essa diretriz traz é a seguinte: para todas as populações, fazer alguma atividade física é melhor do que nada. Ou seja, estabelece que a prática de qualquer atividade física, independentemente do nível de intensidade e da frequência, já traz benefícios à saúde do indivíduo. Também, se ainda, com base no que já foi falado, se os indivíduos não estiverem atendendo a essas recomendações, a prática de alguma atividade física já é suficiente para trazer alguns benefícios à saúde. Também, os indivíduos não necessitam uma autorização médica antes da realização de exercício, pois essa frase aí aborda aqueles indivíduos que não são regularmente ativos e que não possuem contraindicações prévias e que podem então começar a prática da atividade física e aumentando essa atividade gradualmente. Vale também ressaltar que essas diretrizes de 2020 são para populações em geral, não englobando aquele público que abrange atletas que se preparam para competições. Aqui a gente tem uma charge sobre um pouco do questionamento do comportamento sedentário da população, né? E enfatiza novamente que alguma atividade física é melhor do que nada. Então, as diretrizes, elas trazem uma tabela, o resumo dos principais pontos. Então, vamos primeiro para crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos,
incluindo aqueles que possuem deficiência. Em crianças e adolescentes, a atividade física traz benefícios adicionais à saúde, como melhora da capacidade cardiorrespiratória e muscular, da saúde cardiometabólica, que inclui níveis pressóricos, dislipidemia, glicose e resistência à insulina. Também melhora a saúde dos ossos, o desenvolvimento cognitivo e também a saúde mental. Então, é recomendado que crianças e adolescentes devem fazer pelo menos uma média de 60 minutos por dia de intensidade moderada a vigorosa, principalmente aeróbica. Isso 60 minutos por dia em toda a semana. Também atividades aeróbicas de intensidade vigorosa, bem como aquelas que fortalecem os músculos e os ossos, devem sim ser incorporados pelo menos em 3 dias por semana. Sobre o comportamento sedentário dessa população, é recomendado que crianças e adolescentes diminuam esse comportamento sedentário, pois eles estão associados a maiores prejuízos nos requisitos cardiometabólicos, questão de adiposidade, conduta comportamental e comportamento pró-social e duração do sono. Então, para limitar esse comportamento sedentário, é recomendado que essas crianças e adolescentes limitem a quantidade de tempo gasto sendo sedentário, principalmente aquele despendido em tempo de tela recreativa, ou seja, assistir televisão, mexer em celular, tablet, cuja finalidade não é para trabalho e nem para estudo, somente para fins recreativos. Então, algumas recomendações adicionais que está presente nesse artigo só enfatizando que a mudança da diretriz atual para a anterior é que antes estabelecia que essas crianças e adolescentes deveriam fazer pelo menos 60 minutos, e a diretriz atual diz que o adequado seria uma média de 60 minutos de atividade física moderada e vigorosa por dia, pois essa definição engloba melhor o que se foi encontrado nas evidências. A recomendação de atividade física foi classificada como forte com base geral de certeza moderada. Ainda, a associação entre comportamento sedentário e resultados adversos à saúde é geralmente mais forte para assistir televisão ou tempo de tela recreativa. Porém, não foi encontrado evidências que limitavam ou oferecessem um corte para a quantidade de tempo sedentário ou recreativo de tela. A recomendação, então, de comportamento sedentário foi classificada como forte com base em evidências de baixa certeza. Então, agora para a população adulta, entre idade de 18 a 64 anos, incluindo aqueles com condições crônicas ou com alguma deficiência, acerca das recomendações de atividade física. É recomendado que todos os adultos devam praticar atividade física regular. É importante que os adultos façam pelo menos 150 a 300 minutos de exercícios físicos aeróbicos, sendo de intensidade moderada, ou pelo menos de 75 a 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade vigorosa, ou uma combinação equivalente de intensidade moderada e intensidade vigorosa ao longo da semana, para obter benefícios substanciais à saúde. Também os adultos necessitam fazer atividades de fortalecimento muscular moderado ou de intensidade superior, que envolva os principais grupos musculares em pelo menos 2 ou mais dias da semana.
Os adultos também podem aumentar a atividade física aeróbica de intensidade moderada para maior que 300 minutos ou faça acima de 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa, ou uma combinação equivalente de atividade de intensidade moderada a vigorosa ao longo da semana, para que se obtenham benefícios de saúde adicionais. Claro que isso quando não for contraindicado em pessoas com doenças crônicas, por exemplo, alguns tipos de doenças. Sobre o comportamento sedentário dessa população, é recomendado que os adultos devam limitar a quantidade de tempo gasto sendo sedentário, substituindo então o tempo sedentário pelo atividade física de qualquer intensidade, que é aquela atividade física de intensidade da luz, que é aquela intensidade que envolve caminhar lentamente, tomar banho, ou seja, atividade que não levem tanto a frequência cardíaca, mas é considerado algum esforço, sim. Também para ajudar a reduzir os efeitos prejudiciais de altos níveis de comportamento sedentário na saúde, os adultos necessitam ter como objetivo a realização, fazer mais do que os níveis recomendados de atividade física de moderada a vigorosa. Então aqui a gente tem mais algumas informações acerca das recomendações, que tendo o nível da evidência, que é considerada forte e de certeza moderada. Também traz que as sessões de atividade física de moderada a vigorosa de qualquer duração agora contam para essas recomendações, refletindo novas evidências para apoiar o valor do volume total de atividade física, independentemente da duração da sessão. Essa recomendação difere da diretriz anterior, pois a anterior só considerava sessões a partir de 10 minutos de duração. Agora não, independente da duração, já vai estar contando para aquelas recomendações semanais citadas anteriormente. Também há evidências de uma associação curvilínea de dose-resposta entre o volume de atividade física e alguns resultados de saúde, como mortalidade por todas as causas e doenças cardiovasculares e a incidência de câncer e diabetes. Reforçando então que os benefícios para a saúde ocorrem com níveis de atividade física abaixo do recomendado. Ou seja, o importante é sair da inatividade. Qualquer nível de atividade física já tem algum efeito benéfico à saúde. Outras recomendações também, complementando a anterior, é que a atividade física acumulada no trabalho, lazer, casa ou durante o transporte também vai contar para aqueles valores semanais citados anteriormente naquela tabela. Ainda houve evidência de certeza moderada de que a relação do comportamento sedentário com todas as causas de mortalidade por doenças cardiovasculares varia de acordo com a quantidade de atividade física. Ou seja, resumindo para vocês, isso quer dizer que níveis elevados de tempo sedentário vai ser recomendado também níveis aumentados de atividade física de moderado a vigorosa. Então, agora vamos para as recomendações para adultos mais velhos, de 65 anos acima. As evidências revisadas sobre atividade física e comportamento sedentário para adultos também se aplicaram a adultos mais velhos.
Também, evidências de alta certeza apontaram uma relação dose-resposta inversa entre o volume de atividade física aeróbica e o risco de limitações físicas funcionais em idoso. Ou seja, isso traz que exercícios funcionais e de equilíbrio, quais também são ditos atividades físicas multicomponente, que envolve desde combinações de atividades físicas de equilíbrio, força, resistência, aquelas de marcha e de treinamento da função física. Tais exercícios são recomendados aos idosos, todos, incluindo aqueles que possuem uma mobilidade reduzida. Tais exercícios devem ser realizados em uma intensidade moderada ou maior em pelo menos 3 ou mais dias da semana, para que assim obtenham benefícios como diminuição da taxa de queda, aumento da capacidade funcional, aumento da saúde óssea e também prevenção da osteoporose. Então, agora as recomendações para pessoas que vivem com condições crônicas. A atividade física ela é considerada segura para adultos que vivem com as condições crônicas, desde que não haja nenhuma contraindicação. Só fazendo uma observação, as condições crônicas que a gente vai falar a seguir foram diabetes mellitus 2, hipertensão, câncer, HIV, ansiedade e depressão também foi encontrado alguns dados no artigo. Sobre os dados mais importantes encontrados sobre diabetes mellitus 2, está que a atividade física se associa a uma redução do risco de mortalidade por doença cardiovascular e uma diminuição dos níveis de hemoglobina glicada, da pressão arterial, índice de massa corporal e dos lipídios. Essas informações consistem em evidências de alta certeza. Sobre a hipertensão, há evidências também de alta certeza que a atividade física diminui o risco de progressão de doenças cardiovasculares e diminui a pressão arterial. E também a atividade física reduz o risco de mortalidade por doença cardiovascular. Câncer também foi encontrado evidências de alta certeza que após o diagnóstico do câncer, a atividade física regular influencia também na redução do risco de mortalidade em mulheres com câncer de mama e câncer coloretal. Também o HIV ele foi incluído em doenças crônicas devido ao aumento de pessoas com essa doença e também devido à eficácia da terapia antirretroviral. Então, o que se encontrou é que a atividade física vai atuar melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, principalmente nos aspectos da saúde, como consumo de oxigênio, tolerância do exercício, saúde em geral e também o funcionamento físico, não alterando também a contagem de CD4 e nem influenciando na progressão da doença, trazendo somente benefícios aplausíveis. Também os dados trazidos no artigo sobre ansiedade e depressão apontam que a atividade física reduz esses sintomas associados a essa doença. Agora, recomendações para pessoas com deficiência. Quais deficiências foram englobadas nas diretrizes? São elas: esclerose múltipla, lesão da medula espinhal, deficiência intelectual, Parkinson, acidente vascular cerebral, depressão clínica maior, esquizofrenia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A atividade física é considerada segura e benéfica para pessoas que vivem com deficiência. E não há grandes riscos quando é apropriada para o nível atual do indivíduo quanto ao seu estado de saúde, capacidade física. Algumas vezes se faz importante a orientação de um profissional sobre qual atividade é mais adequada para esse público, assim como a intensidade, a frequência dessas atividades físicas. Sobre os pacientes com lesão da medula espinhal, as evidências sugeriram que ocorre
uma redução da dor no ombro e melhora da função vascular em membros paralisados nessas pessoas que realizam atividade física com regularidade. Também, evidências de certeza moderada apontaram que a atividade física tem efeito benéfico sobre a cognição de pessoas com esclerose múltipla, doença de Parkinson, histórico de derrame, transtorno TDAH e depressão clínica grave. Também, para pessoas com esquizofrenia, o grau dessa evidência era de grande certeza de que ela influenciava na melhora da cognição. Também, os dados acerca do comportamento sedentário para essa população com deficiência foram utilizados aqueles que foram utilizados para a população geral. Porém, o grau de evidência foi rebaixado. Esses dados estavam concordando que os benefícios advêm da redução do comportamento sedentário e do aumento gradual da atividade física, claro que sempre dependendo da capacidade do indivíduo. E no caso de pessoas que vivem com deficiência, especialmente aqueles cadeirantes ou com mobilidade reduzida, é importante ressaltar que é importante evitar aquele sedentarismo sentado ou deitado, frisando que há sim atividades leves ou de alta intensidade que não envolvam as extremidades inferiores. Acerca então agora de grávidas e puérperas, o que traz sobre atividade física é o seguinte: nas mulheres, a atividade física durante a gravidez e no período pós-parto traz benefícios para alguns resultados de saúde pesquisados, sendo eles redução do risco de pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, também ganho de peso excessivo durante a gestação e até mesmo complicações no parto, depressão pós-parto, e não causa nenhum aumento no risco de natimorto, nem complicações neonatais ou efeitos adversos no peso ao nascer. Então, recomenda-se o seguinte: realizar atividade física regular durante a gravidez e pós-parto, fazer pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada durante toda a semana. Também é importante incorporar uma variedade de atividades aeróbicas e de fortalecimento muscular, adicionando também um alongamento suave, que pode trazer benefícios extras. Além do mais, mulheres que antes da gravidez costumavam praticar atividade aeróbica de intensidade vigorosa ou que estavam fisicamente ativas, também pode continuar essas atividades durante a gravidez e o período pós-parto. Sobre o comportamento sedentário, traz que essas mulheres grávidas e puérperas necessitam também estar limitando esse tempo gasto sendo sedentárias, substituindo esse tempo sedentário com atividade física de qualquer intensidade. Entra novamente naquelas atividades de intensidade de luz, que é caminhada lenta, tomar banho, alguma atividade nesse grau de intensidade, que também já vai trazer benefícios à saúde. Outras informações extras sobre a segurança ao realizar atividade física para essas mulheres, é importante que elas evitem a prática de atividade física durante o calor excessivo, principalmente em regiões com alta umidade. Também é importante que elas se mantenham hidratadas, tanto antes, durante e depois da atividade. É importante também que evite a participação em atividades que estão muito relacionadas com contato físico e que aumentem muito o risco de quedas. E também é importante que elas evitem atividades em posição supina após o primeiro trimestre de gravidez. Outras recomendações para essas mulheres grávidas e puérperas é a seguinte: as evidências de alta certeza
encontrada que a atividade física durante a gravidez associa-se ao ganho de peso gestacional reduzido e risco reduzido de diabetes mellitus gestacional em mulheres grávidas com sobrepeso ou obesidade. Entre as mulheres grávidas com sobrepeso ou obesidade, as evidências encontradas foram de baixa a moderada certeza, sugeriram nenhum risco aumentado de baixo peso ao nascer, nem bebês pequenos para a idade gestacional ou grandes para a idade gestacional entre mulheres fisicamente ativas. Outras recomendações são as seguintes. Há evidência de certeza moderada de um risco reduzido, mas significativo, do parto prematuro em mães que realizam atividades físicas, ou seja, a prática de atividade física corrobora para a redução do parto prematuro. Também, estudos de intervenção combinando atividades físicas e aeróbicas e de fortalecimento muscular apoiam a recomendação de que o treinamento de força regular seja incluído para mulheres grávidas e no pós-parto. Sobre o comportamento sedentário dessa população, também foi aplicado aos dados obtidos na população geral. Também, devido a isso, o grau de evidência, de certeza dessa evidência, teve que ser rebaixado. Então, nas discussões, é apresentado uma tabela lá com algumas mensagens-chave dessas diretrizes. Então, essas novas diretrizes da OMS sobre atividade física e comportamento sedentário forneceram recomendações de saúde pública baseada em evidências sobre a quantidade e o tipo de atividade física que confere benefícios significativos à saúde, atualizando assim aquelas recomendações, atualizando e substituindo aquelas recomendações publicadas em 2010. As diretrizes englobam população com idade a partir de 5 anos, indo desde crianças, adolescentes, adultos, adultos mais velhos, pessoas com doenças crônicas, deficientes, mulheres grávidas e puérperas. E novamente reforça que para todas as populações o benefício de fazer atividade física e limitar o comportamento sedentário sempre superarão os danos potenciais. Também, os riscos podem ser gerenciados por aumento gradual na quantidade e intensidade da atividade física. Os países, então, a partir dessas diretrizes, são incorporados a desenvolver suas próprias diretrizes, com base nessa diretriz da OMS, e também a implementar políticas que somem para a redução do comportamento sedentário e tornem a população global mais ativa. Também algumas lacunas de evidências importantes permaneceram e mais pesquisas são necessárias, como por exemplo sobre a relação dose-resposta entre o volume ou da intensidade da atividade física e os resultados de saúde, particularmente em pessoas que vivem com deficiência e outras evidências de comunidades de baixa renda e média renda, aquelas mais desfavorecidas. Por fim, os benefícios de populações fisicamente ativas vão além da saúde, englobando desde os campos sociais, econômicos e ambientais. Essas recomendações afirmam a importância de exercícios aeróbicos e musculares regulares, a fim de fortalecer a prática da atividade física e diminuir também o comportamento sedentário na população global. Os benefícios advêm de qualquer quantidade de exercício. Isso se aplica a pessoas de todas as idades e habilidades. Reforçando novamente
a abrangência dessas diretrizes. Por fim, agora é hora de trabalhar para garantir e apoiar a adoção e implementação dessas novas diretrizes globais para um futuro mais saudável e ativo em todo o mundo. Estas é a referência do artigo utilizado e aqui está meu contato. Muito obrigada, pessoal.